capítulo aqui é um capítulo que a gente vai estar vendo na nossa avaliação. O capítulo sobre. Deixa eu pegar aqui. Isso. Então, capítulo sobre cargas elétricas e processos de eletrização, tá? Então a gente para de falar de ondas, comportamento ondulatório, fenômenos ondulatórios, e agora a gente vai começar a estudar as características elétricas, tá? Essa introdução aqui, ela faz parte de um grande conteúdo da física chamado eletroestática, ok? Então, por que eletroestática? A gente vai estudar situações em que a carga elétrica ela está em repouso, né? Vai ter processos em que a gente faz uma carga aí de um corpo para o outro, porém, a gente analisa o estado de equilíbrio, beleza? Então, ó, primeiro, o que que é uma carga elétrica? Eu coloco aqui que a carga elétrica ela é uma característica intrínseca à matéria. Ou seja, todo objeto vai possuir partículas, todas as partículas possuem átomos, e esses átomos, na verdade é o contrário, né? Todo átomo possui partículas, e essas partículas possuem características, características como massa e carga elétrica. A massa é uma característica intrínseca da matéria, quer dizer o quê? Todo, qualquer coisa existente, exceto a luz, possui massa, ok? E a carga elétrica, qualquer objeto, corpo ou alguma coisa existente possui carga elétrica. Então, a carga elétrica é uma característica. Essa característica a gente vai dar valores para isso, beleza? Então, é uma definição que a gente vai colocar. Os processos de eletrização é o que? A gente é capaz de deixar um corpo carregado com uma certa quantidade de carga ou com outra quantidade de carga, beleza? Então, a gente pode fazer isso através dos processos de eletrização. Tudo bem até aí? Aí o que acontece? O que a gente tem que lembrar? Primeiro, a gente tem o átomo ele é, né, da forma clássica, definido da seguinte maneira: ele tem um núcleo, no núcleo a gente tem cargas positivas, que são os prótons, e cargas neutras, que são os nêutrons, ok? O próton ele vai possuir uma carga elétrica positiva, e o nêutron ele não vai possuir carga elétrica, então a carga elétrica do nêutron é zero, né? A carga elétrica a gente sempre vai representar pela letra Q, certo? E a quantidade de carga de um corpo pela letra Q maiúscula, beleza? Então, além disso, que um átomo tem? Ele possui elétrons, são a famosa, né, eletrosfera, onde a gente vai ter todos os elétrons que ficam orbitando em torno desse átomo. Beleza, bem? Dúvida? Não? Tá. Aí, olha só, tem uma coisa legal aqui que é o seguinte, ó. Como a gente tem aqui características diferentes, por exemplo, o elétron, ele tem como característica uma carga negativa. O próton tem como característica uma carga positiva. É lógico que essas duas partículas, elétron e próton, elas possuem massa também, né? Só que a gente não está preocupado com isso aqui no questão. E os nêutrons, eles vão possuir, né, carga elétrica nula, ou seja, não vai ter nada de carga elétrica. O que acontece? Essas cargas elétricas, elas podem interagir, né? E aí, para a interação, a gente utiliza a lei de Dufay para definir o que vai acontecer nessa interação. A lei de Dufay, ela fala o seguinte: cargas elétricas de mesmo sinal vão sofrer um processo de repulsão. Cargas elétricas de sinais opostos vão sofrer o processo de atração. Beleza? Então, quer dizer, se eu pegar uma carga positiva, aproximar de uma outra carga positiva, elas vão se repelir. Tipo fosse um ímã, ok? E se eu pegar uma carga positiva e uma negativa e aproximar, elas vão se atrair. Show? Tudo o que acontece na nossa natureza, no final das contas, são interações elétricas, ok? Ou, melhor dizendo, eletromagnéticas, tá? Então, a gente pegar alguma coisa, sentir, tudo é processo de atração ou repulsão. Beleza? Tranquilo até aí? Ótimo. Quer um tempinho para copiar? Tá, tem uma galera copiando aí, eu vou dar só um tempinho. Ó, agora é o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. A quantização da carga elétrica. Pessoal, isso aqui é a parte que a gente inicia os cálculos dessa matéria. Então presta bastante atenção. O que que é a ideia da quantização?
é possível a gente conseguir determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, seja qualquer corpo, seja essa garrafa, qualquer coisa pode ser eletrizada, ou seja, pode ser determinada uma quantidade de carga que ela possua em excesso. A quantização da carga elétrica ela está relacionada a você multiplicar o número de partículas em excesso por um valor mínimo possível, que é chamado de carga elétrica elementar. Então a gente tem que entender o seguinte, ó. Quando eu falo quantização da carga elétrica, eu vou conseguir calcular ou determinar o valor da carga elétrica de um corpo, beleza? E aí, para fazer isso, eu uso essa expressão aqui, ó. A quantidade de carga elétrica de um corpo ela é determinada pelo produto entre N e E. Quem é N? N é o número de partículas em excesso. Então, aqui, ó. Tantas partículas que eu vou ter em excesso. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer corpo, qualquer objeto, ele vai possuir elétrons e prótons. Só que ele vai possuir talvez mais elétrons, talvez mais prótons. Ok? Mas ele nunca vai ter somente elétrons e nunca vai ter somente prótons. Ele vai ter todas as partículas ali que são constituintes do átomo. Porém, quando tiver uma em excesso, a gente fala que esse corpo está carregado eletricamente. Então, para determinar esse número N, o que a gente faz? O N, que é o número de partículas em excesso, é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Aí, se tiver mais elétrons, significa que ele está carregado negativamente, ó. O N ele vai dar um valor negativo. Se ele der um valor negativo, significa que o corpo está carregado, isso, negativamente. Agora, se ele der um número positivo, quer dizer que ele tem mais prótons. Aí o corpo está carregado positivamente. Entendeu a ideia? Sim ou não? Beleza. Aí olha só, esse E aqui é chamado de carga elétrica elementar. Que é uma carga elétrica elementar? É o menor valor possível de uma carga elétrica. Então quer dizer o quê? A quantização da carga elétrica é o múltiplo dessa carga elementar. E essa carga elementar tem um valor. A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? E isso aqui é o valor da carga elétrica elementar. Na maioria das vezes, esse valor aqui ele vem na questão, tá? Na maioria das vezes. Mas é lógico que com o tempo vocês vão acabar guardando esse número. Tá vendo esse C maiúsculo aqui? É a unidade de medida de carga elétrica. O C, ele significa Coulomb, ok? Então a unidade de carga elétrica é Coulomb, que é um C maiúsculo, ok? Continuando. Feita essa definição, é o seguinte, ó, vamos responder essas coisinhas aqui, ó. Vamos lá. B. Por quê? Vamos lá. Ó, não, mas aí tem um detalhe, ó. A afirmação de que a carga elétrica é quantizada significa que o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, ó, você está afirmando que a carga elétrica é quantizada. Ou seja, quantizar quer dizer que você está determinando um valor, beleza? Uma quantidade. Aí, isso significa que ela pode existir em qualquer quantidade? Não. Isso aqui não pode ser qualquer quantidade. Só pode existir como um valor múltiplo de uma quantidade mínima? Sim. Na hora que você vai quantizar, determinar um valor, só pode ser um múltiplo da carga elementar. Não tem como ser de outro jeito. Então, ó, a quantidade de carga quantizada é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Então, esse aqui, ó, é o múltiplo e esse aqui é a quantidade mínima. Beleza? Então, quer dizer o quê? Essa afirmação aqui, ó, C, só pode ser positiva ou negativa, né? Não é o que determina a quantização. Ele determina se ela está eletrizada, é só isso. Beleza? Então, a resposta certa, letra B. Tranquilo? Agora vamos para outra. Ó. Vamos lá. Qual que é a resposta? C de casa.
Vamos verificar. Se o corpo encontra-se eletrizado positivamente, então o corpo está positivamente, significa que tem excesso de prótons. Pode-se afirmar que ele apresenta falta de prótons? Não. Excesso de elétrons? Não. Falta de elétrons? Sim. Excesso de nêutrons? Jamais. Falta de nêutrons? Não tem nada a ver. Não. A resposta é a letra C. Ó, qual que é a resposta? A, B, D? Não, B de bola? Não, a resposta é zero. Não precisar, não, não é nem cálculo anotação, não. Vou resolver de qualquer maneira, só para vocês verem. Não precisava calcular. Por quê? Ó, sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual a quantidade de elétrons existente em uma carga elétrica de 100 coulomb? O 100 coulomb é uma carga positiva ou negativa? Positiva. Então está carregado positivamente. Se está carregado positivamente, tem excesso de elétrons, certo? Mas, olha lá, vamos supor, só para a gente poder entender os cálculos que vai surgir aqui. Isso aqui é, tá, se fosse menos 100, vamos lá. Seria assim, ó, a quantidade de carga elétrica é igual ao número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Se fosse negativo aqui, ou, né, se ele perguntasse não de elétrons, mas de prótons, ou, qual a quantidade de partículas que tem ali, indiferente se é elétrons ou prótons, você iria ter que achar isso aqui, ó. Concorda? Então a gente vai calcular o N. Então o N, ele seria o quê? Seria a quantidade dividido pela carga elementar. Então seria 100 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a 19, correto? 100 dividido por 1,6 dá 62,5 vezes 10. Como está o expoente está na parte de baixo da divisão, ele sobe positivo. Lembram disso? Então, pronto. Eu tenho aqui 62,5 vezes 10 elevado a 19. Só que não são elétrons, são prótons. Só que não tem nenhuma alternativa com próton. Então, quer dizer, ele tem zero elétrons em excesso. Ele tem prótons em excesso. Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? Muito bem. Passar para o próximo. Esse aqui. Ó, não tá certo. Determine o valor da carga elétrica de um átomo com 5 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então, essa aqui é a quantidade de partículas em excesso. Esse aqui é o N, tá? E aí ele fala que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ele quer saber a quantidade de carga. Então, ó, a quantidade de carga, né, é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Ou seja, 5 vezes 10 a décima vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Oi? Sim, seria negativo por ser elétrons. Mas como a resposta não está levando isso em consideração, não tem problema, tá? Se tivesse, tem que tomar cuidado. Tem que ficar olhado. 5 vezes 1,6, 8. Conservo a base, somos expoente, então dá menos 9 coulomb. Então a resposta, letra, só pelo expoente, isso mesmo. Show de bola? Muito bem. Agora essa aqui. Ó, não sei, deve ser. Vamos calcular aqui agora, esqueci o valor. Qual é a carga elétrica de um corpo que possui 4 vezes 10 elevado a 18 prótons? Então, ó, o número de prótons é 4 vezes 10 a 18. O número de elétrons é 2,25 vezes 10 a 18. Sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ó, a quantidade de carga vai ser
4 vezes 10 a 18, menos 2,25 vezes 10 a 18, isso aqui entre parênteses, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a quantidade de carga vai ser. Quanto vale essa diferença aqui? 1,75 vezes 10 a 18, que está multiplicando 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a quantidade de carga vai ser isso vezes isso, deu quanto? Hã? 2,8. Vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,28 coulomb. Letra B, certinho. Maravilha.